A paz, irmãos, tudo bem? O triste é a expectativa, né? Ontem antes de dormir, eu estava falando para uma menina lá da igreja que eu ia vir pregar aqui, porque o apóstolo Valmer lá na igreja, ele é lenda, né? Aí ela falou, você tá nervosa? Eu falei, muito. Aí ela falou assim, eu também ficaria na igreja do Valmer, né? Aí eu falei, pô, Amanda, você não tá me ajudando não, hein? Então, queridos, só ratificando que o Valmer, enquanto o apóstolo Valmer estava falando, eu lembrei uma vez quando eu vi um irmão que estava dando um testemunho que ele estava com câncer, um pastor, ele estava com câncer no cérebro e ele ia começar um tratamento muito agressivo e a previsão era morte. E é exatamente os tempos que a gente está vivendo hoje, né? Que a previsão é o tempo todo de morte. E ele falou uma coisa que me tocou e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, se eu for curado, todos verão a glória de Deus. Agora, se eu não for curado e morrer, eu verei a glória de Deus. Então, a gente precisa ter essa convicção no coração que, em nome de Jesus, nós estamos guardados, tanto na vida como na morte. Se viver, vivemos para Cristo. E se morrer, morremos para Cristo. Então, a gente precisa ter essa convicção no nosso coração. Porque, às vezes, me parece que o Evangelho era uma historinha da carochinha. E que a gente foi pego de surpresa nesse tempo que a gente está passando. E não fomos. Se tem uma coisa que a Bíblia sempre foi honesta conosco, foi de mostrar os erros que estão e o que viria nesses tempos. Então, a Bíblia nunca nos poupou ou nos escondeu o que viria. Então, se vivermos e passarmos pela pandemia, todos verão a glória de Deus. Se morremos, nós veremos a glória de Deus. Então, em todo o tempo, nós estamos guardados. Eu vou falar que hoje eu não vou pregar para ninguém. Eu vou pregar porque a Rafaela me fez o favor. Eu nem sabia quem era a Rafaela. Hoje eu conheci, porque ela me fez o favor de lembrar também que a igreja anunciou que eu vinha pregar. Eu pensei que só eu e o apóstolo sabíamos. Aí a Rafaela falou e eu fiquei mais ansiosa ainda. E, na verdade, eu vou pregar, não vou pregar para ninguém, eu vou pregar para mim. Porque se foi uma semana atribulada, foi quando eu estava muito feliz quando o apóstolo me chamou para pregar e marcou a data. Mas quando ele me deu o tema, ele me atribulou demais. Quando ele falou da questão do discipulado. Porque se tem uma coisa que o Evangelho faz, é trazer paz aos atribulados e tribulação aos que estão confortáveis nele. Então, quando ele falou sobre esse tema, eu comecei a estudar e eu me lembro que ontem meu marido falou assim, você vai fazer o quê? Você vai pregar o que não vive? E ele não precisou me confrontar, porque eu já estava sendo confrontada por Deus. Eu tenho apanhado de Deus esses dias todos, desde que o apóstolo falou para mim qual era o tema. Por quê? Eu nunca tive problema em ser discipulada. Eu me submeti ao discipulado assim que eu cheguei em Terra Fértil. Então, eu vinha de uma igreja tradicional e eu fui muito bem discipulada. Eu nunca tive problema com isso. Mas por conta da minha profissão, e a gente aprende isso na psicologia, que você tem que manter um distanciamento daquela pessoa que você está atendendo, eu nunca me dispus a discipular ninguém. Nunca. E eu tenho uma frase que de ontem para hoje, Deus já me bateu tanto que eu vou falar, mas eu já me arrependi. E eu sempre falava, eu não gosto de gente. Porque na minha cabeça é muito bem dividido quem é a Cíntia psicóloga e quem é a Cíntia pessoa. A Cíntia psicóloga é capaz de chegar 9 horas no consultório e ficar até as 10 da noite. A Cíntia pessoa não suporta nem conversar com pessoas dentro do ônibus. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu sento sozinha na ponta para a pessoa nem pedir para sentar na janela. Eu não gosto porque eu sei que gente dá trabalho, gente irrita, gente faz fofoca, gente dá problema, gente trai. Então, na minha cabeça, era tudo muito bem resolvido.
eu já sou psicóloga, eu já aturo gente demais, então eu não preciso mais fazer isso. E começou a minha tribulação me tirando do meu conforto quando eu fazia parte da célula do apóstolo lá da igreja, e por conta das atribuições dele como apóstolo, ele passou a célula para mim e para o meu marido, ele convidou. E a minha resposta para a apóstola, imediatamente quando ela chamou, foi não, eu não quero assumir nenhuma célula. Eu já tinha tido célula de casais, já tinha tido célula de mulheres, e gente, dá muito trabalho. E decepcionei muito, muita gente mal educada, muita gente ingrata, e eu não falei. A minha resposta imediatamente para a apóstola foi, não, muito obrigada, a senhora procura outra pessoa. E eu fiquei com aquilo sem nem consultar o meu marido. E quando eu fui falar com ele, ele falou, você respondeu sem nem orar? Aí eu falei, eu não preciso perguntar o que eu sei que eu não vou fazer. Eu não preciso perguntar para Deus se eu posso ou não posso, porque é uma coisa que eu não quero fazer. E aí ele falou assim, se eu fosse você, eu orava. E aí a gente finge que é crente. Mentira, sou crente sim. E vai perguntar, eu fui conversar com o apóstolo. Eu falei assim, apóstolo, é uma coisa que, claro, obviamente ele já sabia, né? A apóstola é a esposa dele. Eu falei assim, eu não quero, é uma coisa que dá trabalho, eu sou uma pessoa que trabalho fora, eu tenho 2 crianças, uma é bebê, tenho um marido, tenho casa para cuidar, tenho família, tenho um monte de coisa para fazer. Eu sou igual o pai do Cris, daquele seriado Todo Mundo Odeia o Cris. Eu tenho 3 empregos. Eu falei, Senhor, eu tenho 3 empregos, para que eu vou assumir célula? E aí eu fui conversar com o apóstolo, e o apóstolo Renan, quem tem a oportunidade de conversar com ele é tão inteligente que ele acha que todo mundo está no mesmo nível. Ele dá umas respostas assim, do apocalipse, que tu fica pensando, o que ele respondeu? E aí ele foi e me devolveu com um texto da Bíblia. E um texto da Bíblia que era aquela quando o construtor começa a casa, que Jesus fala em parábola, ele é igual Jesus, ele fala por parábolas. E eu falei assim, meu Deus, e eu fui conversar com ele, eu fiquei mais angustiada ainda. Eu falei, Senhor, misericórdia. E eu fui conversar com Deus. E o Espírito Santo falou assim, vamos experimentar, aceita. E eu aceitei. E eu comecei a dirigir a célula, mas com distanciamento saudável. O que é o distanciamento saudável? Oi, irmão, como é que vai? Tudo bem? Amém. Um dia que a gente puder conversar, a gente marca para conversar. Glória a Deus. E aí começou a pandemia, melhor ainda, a gente não pode se encontrar, você manda um zap, o que você faz? E aí, irmão, tudo bem? E sai do zap, porque se ele responder, você já não está mais ali online, você não tem tempo para conversar. Então, sempre fui assim. Eu sempre mantive um distanciamento para não ter que me envolver com o problema de ninguém. Porque eu já resolvo problema demais no trabalho. Conforme eu falei, eu tenho 3 empregos. Eu trabalho numa rede de colégios e eu trabalho no consultório. Então, você imagina, eu atendo pai, eu atendo mãe, eu atendo avó, atendo tia, atendo professor, atendo diretor, atendo coordenador. Aí vou para o consultório, 90 mil pessoas, casais brigando o tempo todo. Chegou uma época que eu não atendo nem mais criança, para não ter que atender pai e mãe de criança, que eu não suporto. E aí atende não sei quem, atende não sei quem, atende não sei quem. No final do dia, e quem me ensinou isso foi um padre. Porque eu comecei a trabalhar numa ONG, e eu trabalhava numa ONG que no final do dia parecia que alguém tinha, igual um vampiro, entrado aqui na minha garganta e puxado toda a minha energia, eu não conseguia ficar em pé. E ele falou assim, não, minha filha, você não pode levar ninguém para casa. Faz igual aquela oração que Jesus falou, que eu preguei daquela outra vez. Vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Troca o teu fardo com ele, porque o fardo dele é leve, não leva ninguém para casa. Então eu aprendi aquilo e eu internalizei isso. Eu aprendo as coisas muito rápido, eu não levo ninguém para casa. Então eu sou capaz de entrar no consultório, sair do consultório, e no momento que eu fecho a porta, se eu encontrar com a pessoa na rua, eu não lembro o que aquela pessoa me falou. Quando eu entro no consultório, é como se fosse baixando um download, eu sou capaz de lembrar. Então, eu sempre mantive um distanciamento saudável, porque gente é chato.
Gente, é chato. E eu sempre mantive isso guardado no meu coração. E quando eu estava grávida da minha segunda filha, Rafaela, por isso tanto carinho pela Rafaela, eu queria que fosse Maria alguma coisa, porque a primeira é Maria Flor. E meu marido falou assim, não, vai ser Rafaela, porque é profética, o Senhor cura. E eu me lembro que eu estava grávida e eu vim passando muito mal, mas não era mal fisicamente, era espiritualmente. Porque eu sabia que Deus estava me levando para um outro lugar, me transicionando, e eu estava insistindo em estar no mesmo lugar. E quando Deus quer transicionar você para um lugar e você insiste em estar no lugar que não cabe mais você, você sofre. E a gravidez foi uma gravidez sofrida, eu sofri minha gravidez toda. Porque eu me lembro que as pessoas falavam assim, ah, Cíntia, psicóloga, vem pregar, tua palavra é boa. Eu falava, não, eu não prego. Porque uma única vez que eu tive uma oportunidade para dar uma palavra na igreja, quando acabou o culto, tinha uma fila de umas 30 pessoas para falar. Eu falei, Senhor, não, eu não vou ficar falando de uma em uma pessoa, 90 coisas a mesma coisa, eu não quero isso para mim. E as pessoas falaram, vem pregar. Eu falei, não, eu não prego. E eu me lembro que sou de humanas. Gente, isso que eu estou falando é uma catarse. Eu estou me resolvendo com Deus aqui e vocês só estão participando. Mas é uma resolução minha com Deus. E eu me lembro que eu falei assim, eu não prego, porque mesmo eu sendo de humanas, eu sou muito boa em matemática. Me bota na secretaria, me bota na tesouraria, me bota em qualquer lugar, mas eu não vou pregar. Ah, então vem dar aula. Eu não dou aula. Eu sempre quis escolher com Deus aonde eu ia atuar. Eu cheguei em Terra Fértil, eu falei, me bota nas crianças. Acho que o pessoal achou que eu era meio terrorista. Eu, sendo psicóloga, não me deixaram entrar no Ministério Infantil. Eu falei, me bota na cozinha. Eu quero fazer parte na cozinha. Não, nenhum lugar que eu me oferecia, as pessoas me aceitavam. Aonde eu não queria estar, as pessoas insistiam. E a gravidez de Rafaela foi esse sofrimento. Até que um dia, eu estava nesse monte aqui com uma amiga minha, porque o pessoal da Assembleia é maravilhoso, né? Passa mal, vamos para o monte. Ela não quis nem saber, vamos para o monte, está precisando orar, vamos para o monte. E orando, ela falou para mim, né? O Espírito Santo falou, enquanto você insistir em estar no lugar que você não for chamada, você vai passar mal e você vai morrer. Mas o problema que brigar comigo é que eu tenho paciência e força. Você vai se debater sozinha. E eu me lembro que o tempo passou, uma menina, uma moça lá de Seropédica, que ela cismou comigo, até hoje eu não me lembro como que eu conheci a Valéria. E ela, Cíntia, vem pregar na minha igreja, vem pregar no meu grupo, vem pregar. Eu falei, Valéria, em nome de Jesus, eu não prego, Valéria. Vem pregar. E aí eu ganhei a bebê, e aí eu tive essa palavra do Espírito Santo, eu fui pregar no grupo de orações dela para a mãe. E eu fui pregar para um grupo de mulheres. E eu me lembro que eu preguei e eu falei assim para o Senhor, Senhor, acabou, já dei a minha cota de sacrifício. Eu não tenho mais o que fazer. A Valéria me chamou mais 17 vezes. E eu falei, Valéria, em nome de Jesus, não tem outra pessoa que pregue, Valéria. Não, mas as pessoas gostam de você. Eu falei, eu nem falo de psicologia, Valéria, fala qualquer coisa. Não, mas... E aí, o pastor da Valéria foi ver eu pregando. O pastor da Valéria me chamou para pregar. Aí o pastor da Valéria, que é o pastor presidente, tem mais 4 congregações. Cada congregação me chamou para pregar. E aí Terra Fértil começou a me botar para pregar. Aí eu fui dar aula em Antioquia, porque eu fiquei com medo do Espírito Santo. Mentira, medo não. Aí, não, verdade, é medo sim. Aí eu fiquei com medo. E aí eu fui dar aula em Antioquia e descambou. Aí eu falei, então tá, beleza, já dei minha cota de sacrifício, já estou pregando. Foi isso que eu fui chamada? Beleza, já estou pregando. Aí o apóstolo vai e me chama para o discipulado. Eu falei, não, Senhor, existem níveis, eu não quero entrar nesse nível. E aí, essa semana, eu estava, assim que eu comecei a trabalhar como psicóloga, eu comprei um brinco de prata com uma pedrinha branca. E eu amo aquele brinco porque ele tem valor sentimental. E uma vez eu cheguei em casa do trabalho, eu vi que eu só estava com um dele, o outro estava perdido. E eu fiquei desesperada.
E eu falei, não acredito que eu perdi meu brinco. Mas aí, uma semana depois, na máquina de lavar, eu achei o brinco e eu fiquei satisfeita. E essa semana eu estava arrumando as minhas coisas no domingo passado e o meu brinco não estava lá. Eu tenho 1 milhão de brincos, só tinha um brinquinho só. E eu falei, cadê o meu outro brinco? Eu gosto tanto desse brinco, eu gosto tanto que eu uso pouco para não perder. E eu revirei a minha casa procurando o brinco e eu não achei o meu brinco. E na hora de dormir eu só falei assim, Senhor, eu gosto tanto do meu brinco, como eu queria o meu brinco de volta, mas nada em Ti está perdido. E aí eu fui dormir. No outro dia de manhã eu fui no banheiro, escovei o dente. Quando eu volto para o quarto, em cima da minha cômoda estava o meu brinco, como se alguém tivesse achado e posto lá. E eu falei, meu Deus, o meu brinco, que alegria ter o meu brinco de volta. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, filha, se eu me importo com o que você se importa, começa a se importar com o que é importante para mim. E aí eu falei, Senhor, eu não posso, eu não consigo isso. Eu não consigo. E ontem, eu estudando sobre discipulado, eu estudei os 3 R's, eu estudei quanta coisa bonita a gente pode falar sobre discipulado. E meu marido chegou na sala e falou, você vai pregar o que você não vive? E na hora eu recebi uma mensagem de uma menina da célula falando, Cíntia, eu preciso que você me discipule. Eu preciso me encontrar contigo, eu preciso orar junto com você. E eu falei, Senhor, e eu comecei a falar, mas eu não tenho tempo, eu não tenho como. E aí o Espírito Santo me falou, eu tive tempo de parar no mundo para achar o teu brinco. Se importa com aquilo que eu me importo. E eu falei, e passou a noite eu brigando com Deus esse tempo todo. E a gente deitou e a gente estava vendo um programa, porque meu marido é uma benção, eu não posso falar mal dele porque ele está aqui. Mas ele é uma benção. Ou é só programa de carro, como vender carro, como montar carro, como fazer carro, como não sei carro. Ou é só programa de pescaria, como pegar peixe, devolver peixe, isca de peixe. Ou é programa de como ser... O que era aquilo de ontem? Forças especiais. É militar, mas não é qualquer militar. Tem que ser aqueles que vão lá para o Iraque, faz não sei o que não sei... E era uma chatice. E eu estava no telefone... E eu estava deitada e os caras eles estavam sendo treinados para serem soldados que não se entregam nunca, tipo, para morrer e para matar. E eles chegavam na beira de um abismo, eles tinham que ficar de costa, cruzar os braços e se jogar, porque no final tinha um lago. E todos eles, quando chegavam na não conseguia, fazia força, mas não conseguia. E o comandante falava assim para eles, só confia no que eu estou narrando para você e se joga. Confia em mim e se joga. E naquela hora o Espírito Santo, eu brigando com o Espírito Santo, eu não poder mais, ele falou, confia em mim e se joga, porque agora o nível é outro. Então a gente precisa entender que não chegamos aqui sem discipulado. E aí foi uma noite terrível, porque Deus foi me lembrando cada pessoa no caminho que se levantou e se mostrou para mim como Cristo. Cada pessoa que eu ia andando na escuridão, já viu quando a gente anda nessas ruas escuras, que as lâmpadas vão acendendo? Cada pessoa que se acendeu e mostrou Cristo para mim. E eu quero ler com vocês uma passagem muito difícil que Deus falou comigo, que está lá em João 21, Jesus e a pesca maravilhosa, que fala assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes. Ou seja, Deus não nos chama só para dar... Porque quando a gente fala assim, Jesus transformou a vida dos discípulos, Jesus usou o que eles já tinham
para eles continuarem fazendo a mesma coisa, só que debaixo de um propósito. Então as pessoas, alguns vão falar assim, mas é fácil ter um propósito, você é psicóloga, você é apóstolo, você é pastor. Não, Pedro era pescador de peixe, Jesus não transformou ele no médico igual Lucas, não transformou ele igual o conhecimento de Paulo. Ele era pescador de peixes e se tornou pescador de homens. Jesus usou a habilidade que ele já tinha, só que dentro do propósito que era para ele. E Pedro, aqui Jesus já tinha morrido, e Pedro volta a fazer o que ele está acostumado a fazer. Quando a gente não entende o nosso propósito, a gente gasta tempo voltando para lugares que não são mais nossos, porque a gente acha que é só aquilo que a gente sabe fazer. Deus já revelou para a gente qual é o novo caminho, mas a gente insiste em ficar naquilo que a gente sabe fazer. E ele fala, eu vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram num barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ou seja, toda vez que a gente usa a nossa habilidade fora do nosso propósito, naquilo que a gente não foi chamado, a gente faz, a gente gasta tempo, a gente gasta energia, a gente demanda um monte de coisa, e por mais experiência que a gente tem, a gente não pega nada. E continua. E ao amanhecer, Jesus estava na praia. E glória a Deus, porque Jesus sempre está na praia para restaurar a gente e voltar a gente para o caminho. Mas os discípulos não o reconheceram. Queridos, por maior habilidade que você tenha, se você não está dentro do teu propósito, você não é capaz de reconhecer a bondade. Você não é capaz de reconhecer o mestre. Você não é capaz de reconhecer o dono da vida. Você tem habilidade, mas você está fora do propósito. E eles olham para Jesus e eles não reconhecem Jesus. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E foi a pergunta que Jesus me fez ontem e através do meu marido também fez. Você vai pregar aquilo que você não vive? Você tem algo para comer se você não tem de onde tirar e de onde se alimentar? Se você não está fazendo aquilo que eu te chamei? Porque quando a gente não faz aquilo que nós fomos chamados, a gente se esgota porque falta o alimento. Você está fora do padrão daquilo que Deus chamou você para fazer. Então você não tem como se alimentar. E eles responderam que não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, gente, eu quero fazer uma ressalva no meio disso. Eu acho que um dia, quando eu fizer uma mentoria de autoestima, eu vou basear toda a minha mentoria em João. Porque João, a gente nunca viu Jesus declarando que ele era o discípulo mais amado. Mas ele se declara o tempo todo. E o discípulo amado de Jesus, e o que Jesus amava, que recostou ele no colo. Então, a pessoa com uma autoestima boa é João. E aí ele fala, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede, cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as águas, sobre as brasas e um pouco de pão. E eu quero parar aí. Eu quero que vocês entendam, eu fiquei intrigada com esse versículo e eu fui procurar. Por que tantos milagres de Jesus com relação a peixe? E por que antes do versículo que fala a Bíblia, separem, Jesus restaura Pedro? Outra coisa, Jesus ali na praia esperando Pedro e esperando os discípulos com a brasa, com peixe e com pão. E eu fiquei intrigada por isso. E o peixe é um símbolo do cristianismo. E em alguns lugares eu não encontrei resposta, mas eu encontrei uma resposta
que me agradou e fez muito sentido. Em grego antigo, a palavra peixe era ischitis. Os cristãos usaram a palavra para formar um acróstico, um conjunto de palavras iniciais com cada parte dessa palavra. O I significa Jesus, o CH significa o Cristo, o Tel significa Deus, o Ios significa filho e o Soter significa Salvador. Então, o peixe significava Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. E quando Jesus está naquela... Isso foi uma revelação de Deus para mim hoje. Quando Jesus está naquela praia esperando os discípulos voltarem, ele está com a brasa acesa e um peixe sobre a brasa. E ele pede aos discípulos, tragam os peixes. Ele está falando para eles, eu já passei, eu, Jesus Cristo, peixe, já passei pelo sacrifício de morrer. Agora tragam os peixes que vocês pescaram e ensine eles através do discipulado a morrer também. O discipulado é Cristo, é a gente ensinando os filhos de Deus a morrer na cruz como o sacrifício dele na praia. E é interessante que ele fala assim, um peixe sobre a brasa e o pão. Ou seja, eu já estive no sacrifício, já passei pelo sacrifício. Agora eu dou a vocês a cruz e a minha palavra. Tragam os peixes. Tragam os peixes grandes. São 153 peixes grandes. Tragam os peixes e cada um vai cuidar. Ou seja, ali começa a restauração do propósito de ministério de todos eles. Ali começa Jesus restaurando aquilo que eles foram chamados. Queridos, ele já passou pelo sacrifício. E o que a gente precisa passar, nós já temos, que é o sacrifício e a palavra. Então agora, tragam os peixes. Tragam os peixes. E aí a gente acha, e glória a Deus pelo discipulado 1 a 1. Glória a Deus pelo discipulado que está junto, anda junto, vai no mercado junto, joga bola junto e faz tudo junto. Mas quantas vezes nós somos discipulados por pessoas que nós nunca mais vemos na vida? Porque discipulado é você formar Cristo em alguém. Quantas vezes nós passamos por pessoas que formam Cristo em nós? E essas pessoas vão embora e a gente nunca mais vê, mas essas pessoas nos formam. E Jesus me lembrou de cada pessoa que estava no meu caminho e formou Cristo em mim. Antes mesmo de eu conhecer a palavra, eu entendo que Deus já tinha o propósito e Deus já formava pessoas para me atender nesse sacrifício. E eu me lembro que quando eu fui para a faculdade de psicologia, antigamente, muito antigamente no meu tempo, a gente fazia prova para 2º grau. E eu fiz prova para o 2º grau e passei para um colégio muito bom, que eu tive o direito de fazer técnico em edificações. E como eu tirei uma nota muito boa, eu nem queria fazer edificações, eu queria fazer contabilidade. Mas era status fazer edificações, porque mostrava quanto você tinha tirado. E aí eu fui fazer edificações. Eu odiei edificações do início ao fim. E quando acabou edificações, que tinha que ir para a faculdade, meu pai falou, beleza, agora a gente vai fazer o quê? Engenharia ou arquitetura? E eu já tinha feito terapia. E eu falei, eu vou fazer psicologia. Meu pai falou, de onde que você tirou isso? Não se conhece psicólogo? O que psicólogo? Quem vai pagar para ficar ouvindo você conversar? Esquece isso, escolhe outra coisa. Eu falei, não, eu vou fazer psicologia. E eu comecei o curso de psicologia. Eu tinha 20 anos. E eu comecei o curso de psicologia e na faculdade tinha um rapaz que pregava para mim. Pregava de Jesus. E eu me lembro que no trabalho tinha uma menina que pregava para mim de Jesus. E eu estava cercada por todos os lados. De 8 às 6 da tarde, eu ouvia de Jesus no trabalho e de noite eu ouvia de Jesus na faculdade. Mas encurtando essa história, eu casei com esse rapaz da faculdade que fazia psicologia também. E no meio da faculdade não, com 2 anos da faculdade, nós casamos. Com 5 meses eu casada, ele me evangelizou, ele me discipulou e casou comigo. Com 5 meses de eu casada, eu fiquei viúva. Meu marido saiu para trabalhar, foi assaltado, mataram ele
e não voltou para casa. E aí eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi trancar a faculdade, porque eu falei, eu não vou terminar esse curso bendito, porque isso não tem mais nada a ver comigo. E aí eu me lembrei de pessoas que nesse tempo Jesus levantou para ser luz e sal na terra. Pessoas que eu quis desistir e falaram assim, vão, eu caminho contigo mais uma milha. Pessoas que não me deixaram desistir. Pessoas que me acompanharam e me amaram, e eu quero deixar claro aqui, eu era da igreja metodista e uma irmã chamada Magna, ela não me conhecia, ela só me cumprimentava na igreja, e quando tudo aconteceu, uma mulher com 4 filhos, com marido, com uma vida, um monte de coisa para fazer, e ela ia na minha casa todas as tardes falar de Jesus para mim, e ela falava, não desiste, não desiste porque tem um propósito. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vai vir pelo amanhecer. Não desiste. Eu estou aqui. E ela sentava e ela orava comigo e ela chorava comigo e eu não entendia nada da palavra e ela lia a palavra comigo. E ela ficou. Um casal da minha igreja, Israel e Gracinha. Às vezes eles não tinham dinheiro de passagem, eles vinham de Padre Miguel andando até aqui, no Campo Royal, onde minha mãe mora, só para me dar a paz do Senhor e falar, a gente está com você, não desiste, nós estamos orando com você, você é preciosa. O fato de Deus ter permitido não significa que Ele não te ame, só significa que a vida é além do que a morte, não desiste. E eu me lembro que eu mudei de igreja porque eu não tinha dinheiro de passagem para ir para a igreja. Minha pensão demorou 8 meses para sair. E eu me lembro que eu fui lá e tranquei a faculdade porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. E quando eu tranquei a faculdade, a assistente social da faculdade me ligou e falou, por que você trancou a faculdade? Eu falei, eu fiquei viúva, eu não tenho dinheiro para pagar essa faculdade. Ela falou, filha, não desiste, vem e estuda, o dia que você puder pagar, você paga. Eu falei, mas como? Ninguém estuda de graça. Ela falou, eu me responsabilizo, vem e estuda. Eu voltei para a faculdade estudando de graça. Eu estudei mais de 1 ano de graça. E eu falei, eu não consigo me bancar porque é injusto os meus pais pagarem a passagem para mim. Eu não tenho dinheiro de passagem. Eu fui lá, tranquei a faculdade de novo. Aquela mulher me ligou de novo e falou, por que agora? Aí eu falei, eu não tenho dinheiro de passagem. Ela, dá um jeito, só chega aqui que eu faço você voltar para casa todos os dias. Aquela mulher me discipulou. Aquela mulher me discipulou e eu voltei para a faculdade. E quantas vezes eu ia para a faculdade sem vontade de ir, porque a minha vida pessoal estava fora do lugar. Mas quantas vezes na faculdade alguém se levantava, eu me lembro que eu estudei com um pastor, que o nome dele era Sérgio. Sérgio, tomara que esteja vivo. E quantas vezes eu sentava perto dele, porque eu estava sedenta da palavra, e o pastor Sérgio me discipulou. E ele falava de Jesus para mim, ele falava do amor de Deus, e ele falava que as coisas iam passar e tudo ia ficar bem, e eu voltava no trem com esperança para voltar no outro dia. Quantas vezes eu chegava na igreja com um coração amargurado, sem vontade de nada, e quantas pessoas que eu era de uma igreja tradicional não tinha esse negócio do discipulado 1 a 1, mas quantas pessoas que às vezes me chamavam e falavam, deixa eu orar por você, porque em casa eu estou orando por você, e essas pessoas me discipularam em amor, foram pessoas que se disponibilizaram. Passou o tempo, casei com o meu marido atual hoje, graças a Deus que da igreja também, nós casamos, eu tinha o diagnóstico que eu era estéril, e quando ele começou a fazer os exames, ele era estéril também. Eu falei, meu Deus, de uma igreja enorme, eu escolhi a única pessoa estéril igual a mim, como é que pode isso? E aí eu me lembro que já tinha sobre nós a coisa da esterilidade, e os médicos dizendo que era impossível, que eu tinha uma doença chamada amenorreia, que eu não menstruava, então se eu não menstruava, eu não ovulava, então não tinha como ter filho, e ele também tinha problema, e eu me lembro que eu já tinha, na minha cabeça, já estava certo que eu não ia gerar filhos.
E num dia, do dia para a noite, eu comecei a passar mal, fui parar no hospital, eu estava grávida. Calma, porque com Deus as coisas não é tão certas. Deus, ele tem uns caminhos que precisam ser aplainados. E estava grávida, e beleza, é o Samuel, é o filho da promessa, é o filho de Deus, glória a Deus, é o filho da promessa. E num dia, quando eu fui fazer a ultrassonografia para saber o sexo do meu bebê, a médica simplesmente diz assim: essa criança está morta, não vive mais. E eu entrei numa revolta com Deus, porque eu falei: Senhor, beleza, eu não vou ter, agora me dá para tirar, qual sentido tem nisso? Eu não aguento mais perder. E aí a vida fez assim de novo, eu fiquei amargurada com Deus até não poder mais. Meu casamento praticamente acabou, eu nem aliança usava mais, porque eu estava numa dor tão grande que eu não concebia a ideia do meu marido não sofrer tanto quanto eu estava sofrendo. E aí, eu estava passando em frente à casa da minha mãe, vi um curso Casados para Sempre. A Selma e o Laércio, daqui da igreja, me discipularam. E nesse curso estava o apóstolo Valmer e a profetisa Aline. E eles me discipularam. E eu que estava com um casamento para acabar, fui restaurada no casamento, porque pessoas se disponibilizaram a gastar tempo com quem não merecia tempo. E o meu casamento foi restaurado. E aí um dia, depois, eu passei pelo encontro com Deus. E eu falava para Aldemir: que evangelho é esse que o Valmer prega? Eu não entendo esse evangelho que ele fala, é um evangelho fácil. É um evangelho que a gente não está... Que evangelho é esse que ele está falando? E aí fui para o encontro com Deus. E no encontro com Deus, pessoas se disponibilizaram a me discipular. Todo mundo que trabalha no encontro com Deus é um discipulador em potencial. E eu fui evangelizada naquele lugar. E um dia, sentada em casa, no Facebook, eu vi a Aline dando aula. E eu queria terminar o meu seminário, que eu tinha começado o seminário e tinha trancado. E aí eu soube de Antioquia. E aí eu comecei a procurar saber onde que era Antioquia, conheci Terra Fértil. Fui para Terra Fértil, me aliancei com Terra Fértil. E um dia eu estava sentada numa célula e o nível de Terra Fértil, vocês sabem, é igual aqui o de Caminho Santo, é muito alto. O nível da palavra é muito alto. Qualquer pessoa que não sabe nada sabe mais do que eu. Então, assim, é muito alto. E eu me lembro que sentada naquela célula com mulheres muito santas, com coisa muito, falando revelações muito grandes, eu tinha que escolher uma discipuladora. E eu falei: Senhor, como que eu vou abrir minha boca para falar de todas as minhas mazelas e todas as minhas dores com mulheres tão santas? Eu não vou repartir minha vida. Quando eu contar metade das coisas que eu penso, eu sinto, as pessoas vão se escandalizar e não vão querer ficar perto de mim. E aí uma mulher se levanta e fala assim: porque essa semana eu estava andando na rua e o meu sapato estava ruim e a chuva estava forte e eu virava o pé e eu andava 2 passos, eu virava o pé, eu voltava de novo, andava 2 passos, eu virava o pé. E o Senhor falou: filha, ainda que você vacile, eu te coloco de pé. E eu falei assim: Senhor, essa é a minha discipuladora, porque ela vai entender que eu vacilo, mas dentro de mim o meu desejo é ficar de pé. Essa mulher é a mulher que eu quero para a minha vida, eu quero. E eu me submeti a ela. E eu sentei com ela e eu falei todas as coisas. Eu me lembro que no primeiro discipulado ela falou assim para mim: Cíntia, eu te vejo grande, eu te vejo pregando para multidões. E eu ri da cara dela. Eu falei: você tem muita fé, Dalva. Não sei de onde que você tirou tanta fé. E o tempo passou e ela me perguntava se eu trabalhava. Um dia ela me perguntou se eu trabalhava. Falei: eu trabalho, eu engravidei, ela foi visitar a minha filha e a gente andando juntas e tudo. E passou, aí a célula transicionou, ela se tornou a líder da célula. E um dia ela estava muito nervosa na célula, porque eu trabalhava numa ONG. Ela me perguntou: onde que você trabalha? Aí eu falei: numa ONG. Mas só que ela nunca me perguntou o que eu fazia. Então, eu também não me liguei de falar o que eu fazia.
E aí ela estava muito nervosa porque vinha para a célula uma menina que era professora de biologia, era muito inteligente. E ela estava falando na célula assim, gente, como é que eu vou receber uma doutora na célula? Alguém tão inteligente que tem faculdade. E aí eu falei, mas tu tá nervosa porque você é cheia da palavra. E a neta dela virou para ela e falou assim, vó, tu tá nervosa por quê? Você já tem uma doutora na tua célula. Aí ela falou assim, psicólogo não é doutor, tá? Mas as pessoas acham que é. E aí ela falou assim, quem? Aí a Duda falou, a Cíntia. Você nunca perguntou o que a Cíntia faz da vida? E isso eu já estava sendo discipulada por ela há uns 4 anos. Aí ela falou assim, não, eu sei que ela trabalha numa ONG. Aí ela olhou para mim e falou assim, Cíntia, o que tu faz da vida? Aí eu falei assim, eu trabalho numa ONG, Dalva. Aí ela virou e falou assim, você tem faculdade? Aí eu falei assim, tenho. Você estudou? Aí eu falei, estudei. Dizem por aí, eu tenho um diploma que diz que eu estudei. Aí ela virou e falou assim, mas você também é professora? Eu falei assim, não. Aí ela falou assim, então o que você faz da vida? Eu falei, eu sou psicóloga. Aí ela, aquele negócio que as pessoas vão para falar o que tem dentro? Aí eu falei, é. Aí ela falou, e você está sendo discipulada por mim? Aí eu falei, graças a Deus. De se defender e se submete à palavra. E ela me ensinava, e ela me ensinava, e ela me ensinava, e eu me aborrecia. Tinha dia que eu falava, nem vou falar para Dalva, porque eu sei que ela vai me arrebentar com amor, mas ela vai me arrebentar. E ela me arrebentava com amor, e eu ficava pensando assim, eu não acredito que eu saio de casa, venho aqui, apanho, e ainda fico feliz. E no final eu falava, Dalva, me deixa, Dalva, pelo menos hoje ter razão. Aí ela falava assim, eu adoraria isso, mas a Bíblia vai falar, não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira, se conserta logo. E eu falava, Dalva, deixa eu ficar com raiva só 24 horas. Aí ela falou, não, se Jesus voltar nessas 24 horas, tu fica. Todo o trabalho de antes vai ser jogado fora. Então, queridos, nesse tempo, de ontem para hoje, eu fui tão sacudida e tão equivocada, que Jesus só me fez uma pergunta. E aí a gente vai para aquela passagem que ele fala assim, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, importante para Jesus podia ser fazer outra multiplicação de pães e peixes. Importante podia ser curar os doentes. Mas ele pede 3 vezes a mesma coisa. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, porque eles estão aí como ovelhas sem pastor. Eles têm necessidade da palavra e necessidade do sustento da palavra. Então, de ontem para hoje, que eu apanhei tanto, Jesus me fez essa pergunta. Ele me perguntou assim, Cíntia, tu me amas? E aí eu fiz igual Pedro, Senhor, tu sabes. E aí ele falou assim, então como que pode você amar o cabeça e não amar o corpo? Você só quer metade de mim? Você só quer a metade que não vai te dar problema? Você só quer a metade que vai te trazer benefício? Eu sou inteiro, eu sou completo, eu sou cabeça e corpo. E o meu corpo precisa de filhos que se levantem
nessa geração e falem do meu amor e tragam os peixes, porque o meu sacrifício já está na brasa. O pão já está lá. Não tem como a gente amar o cabeça e se negar. Eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim. Eu estou pregando para mim. Porque amar Jesus é muito fácil. Jesus é muito legal. O que quebra Jesus é o fã-clube dele. Jesus é muito legal. Não tem nada em Jesus que você pega assim, caramba, Jesus... Até quando ele dá fora nos outros, tem um propósito. Ah, não convém jogar os pães ao cachorrinho. Pô, Jesus foi grossa a benção. Do nada Jesus mete essa para a mulher. Mas já era um propósito dele para o milagre sair na mulher. Quando a Maria, não sei o quê... O que eu tenho eu com isso? Ainda não é chegada a minha hora. Maria, sabendo quem ele era, não, faz tudo o que ele mandar. Até quando Jesus era mais ríspido, ele é santo, ele é bonito. Eu fico imaginando Jesus, como que Jesus é bonito? Porque tudo que ele fala tem sentido. Até quando ele era mais ríspido, seus incrédulos, até quando eu vou ter que estar com você? E tipo assim, ninguém levava muito coisa, porque sabia que ele era um amor em pessoa. Então Jesus é muito legal. Mas o corpo de Jesus... O corpo de Jesus sou eu, que também dei um monte de problema para um monte de gente. O corpo de Jesus sou eu, quando muitas vezes não me submeti à palavra e precisou gente de fora vir me discipular. O corpo de Jesus sou eu, quando tantas vezes, já sabendo o que ele tinha feito na cruz por mim, vacilava e achava que não valia a pena. Então, muitas vezes a gente acha que cuidar do irmão é cuidar de alguma coisa que está fora de mim. Queridos, nós somos o corpo. Então, se o corpo é chato, se gente é chata, é porque eu sou chata. Se gente dá problema, é porque eu dou problema. Se gente é insuportável, é porque eu sou insuportável. Eu sou insuportável para um monte de gente também que tem que me aturar. Quantas vezes a Dalva não deve ter pensado isso? Imagino depois dela descobrir que eu era psicóloga. Se ela em nenhum momento, talvez não, porque ela é muito santa, mas se em algum momento ela não pensou, caramba, a mulher é psicóloga e é chata pra caramba. Cuida dos outros e é chata pra caramba. Está me perturbando com o mesmo assunto de novo. Quando eu falava 15 vezes a mesma coisa em discipulado. E ela falava, pelo amor de Deus, de novo. E eu de novo com o mesmo assunto. Então o corpo de Cristo sou eu e você. E eu tenho consciência de que eu sou muito chata. Eu sou uma pessoa insuportável. E eu sou insuportável por quê? Porque eu não gosto de mimimi. Eu não gosto de rede social. Eu não gosto de muita foto. Eu não gosto de conversa. Eu sou insuportável. A psicóloga é uma pessoa legal. A Cíntia não é tão legal. Se você me deixar trancada dentro da minha casa, uma semana, tendo comida, água, meu marido e as crianças, eu não vou nem na rua olhar. Eu não sinto falta de rua, não sinto falta de andar no shopping, não sinto falta de... Eu sigo, um monte de gente, sigo a Elisama, que está aqui na igreja, né? Eu sigo algumas pessoas que eu vejo, os status e tudo mais, Eu não posto nada. Eu tenho tanto problema com rede social que eu tenho uma menina de terra fértil que toma conta do meu Instagram. E ela só não mexe nas mensagens. Porque na mensagem sou eu que mexo, o resto é ela que mexe. Porque eu não gosto de tirar foto. Quer ver me matar? É quando a pessoa vem, posso tirar uma foto com você? Eu rio, respiro 3 vezes. Eu não gosto. Eu não gosto de, vamos viajar, vamos acampar, vamos, 37 pessoas, sem chance. Isso não vai acontecer na minha vida. Vamos viajar, vamos, 40 pessoas dentro de uma casa com banheiro. Não vai acontecer isso na minha vida. Eu não vou. Para mim foi um sacrifício, foi morrer a minha carne para o encontro com Deus, ter que dormir junto com os outros. Eu passei mal, e eu falo mesmo, eu fico dentro de casa com meu marido, ele não me incomoda, mas porque ele quase não fala, porque se falar muito também começa a me incomodar.
Eu não gosto de gente que fala muito. Começa a me dar... Um dia desse eu estava na casa de uma amiga minha de noite e o filho dela com uma caixa de som ligada e o outro jogando videogame e ela conversando e o marido dela conversando com o meu marido. Eu falei para ela, Savana, em nome de Jesus, desligue essas coisas porque eu não estou conseguindo prestar atenção em você e conversar. Aí ela falou assim, Cíntia, eu bem acho que tu é autista. Aí eu falei, eu também acho, de vez em quando eu também acho, porque eu não consigo, tá uma pessoa aqui gritando, outra falando, outra cantando, e outras aqui falando. Eu estava aqui orando a Deus, glória a Deus pelo menino que ele estava tocando muito bem aqui, mas eu falei assim, Senhor, não deixe ele tocar enquanto eu estiver pregando, porque eu não vou conseguir ouvir ele tocando e conseguir falar. Então ela falou, Cíntia, eu acho que eu não gosto. E sabe o que aconteceu ontem? Jesus me chamou para o sacrifício. Jesus chamou para morrer essa Cíntia que é tão chata e nascer uma Cíntia que se parece com ele. Uma Cíntia que não suporta gente. A psicóloga não, como psicóloga eu sou legalzinha, tá? Tá aqui o meu cartão. Como psicóloga eu sou legalzinha, mas na vida pessoal, porque a gente é treinado a ser assim. A gente é treinado que os pacientes não saibam da vida da gente. A gente é treinado que as pessoas não saibam o que a gente está sentindo. Tanto que as pessoas podem falar a maior barbaridade. Eu me lembro que na faculdade tinha um treino que era assim, a gente passou por isso. A professora pegava o Babalu, aquele chiclete Babalu, ela inseria uma seringa, tirava o doce do Babalu, botava extrato de própolis em alguns e outros deixavam do jeito que está. E você tinha que sentar diante de uma pessoa e escolher aleatoriamente o que você pegasse. Você começava a mastigar e a pessoa, você não podia ter reação diante da pessoa. E qual que eu peguei? O própolis. E então eu sou treinada para não ter reação. A pessoa pode falar a maior barbaridade do mundo, a minha cara é a mesma de que se você falar que você ganha 40 milhões na loteria. É a mesma cara. Então, eu fui treinada para isso. E aí eu falei assim, Senhor, mas eu tenho tantos dons legais, por que eu não posso usar o que eu tenho legal? Eu sou boa em matemática, eu podia estar na secretaria. Eu sou boa na cozinha, eu cozinho muito bem, eu podia estar na cozinha. Por que, Senhor, que eu tenho que discipular e ensinar a gente? E por que eu tenho que usar logo esse dom, o que é minha profissão, naquilo que é propósito? E aí o Espírito Santo me devolveu uma pergunta. E quem te disse que a tua profissão não é o desdobramento do teu propósito? Eu não posso só alcançar os crentes, eu tenho que alcançar os não crentes também. Então, querido, a nossa profissão, o nosso casamento, os nossos filhos, tudo está debaixo da graça e para o propósito do Senhor. Nunca me doeu tanto essa palavra, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quero me colocar aqui hoje, como Deus sabe como é sacrifício para mim. Eu me disponibilizar, mas vou falar porque vai ficar gravado, então eu não vou poder voltar atrás. Ontem mesmo eu mandei mensagem para as meninas da célula que estavam me pedindo para fazer. Eu falei assim, olha, eu estou aberta, podem me procurar. Ó, não é fácil. Aplaudir os outros morrendo é fácil, né? Que cada um passe pela sua cruz, cada um passe pela sua... E eu falei, Senhor, e quando eu falo aqui, eu falo com temor e tremor. Eu falo, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque eu fiz igual Jesus. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas Jesus, aprove a ele não passar. Todavia, seja feita a tua vontade. E eu creio, irmãos, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas a longo prazo, a curto prazo, dói, sangra, você se martiriza, porque eu nunca tive problema de identidade.
Eu nunca tive problema em querer aparecer. Eu não tenho problema em querer tirar foto, para mostrar, fazer. Eu nem gosto de foto. Eu fui me dar conta que na minha segunda gravidez eu tenho uma foto grávida. Eu não sou chegada a foto. Eu não sou chegada à rede social. Eu não sou chegada a conversas em redes sociais. Eu não sou chegada a qualquer coisa. Então, isso para mim é uma morte. Eu não gosto de exposição. Eu não gosto de me expor de forma nenhuma. Nenhuma. Quando falam para mim, as pessoas têm mais orgulho do meu nome do que eu. Porque Rochelle, não é um nome bonito? Parece nome de quem tem muito dinheiro, né? A gerente do Bradesco podia concordar com isso. Porque Rochelle, porque a Cíntia Rochelle. E eu fico pensando assim, ai meu Deus, eu vou começar a me apresentar como Cíntia Silva para ver se todo mundo esquece. Eu não tenho problema em não aparecer. Só que eu creio que como filha de Deus, existe em mim um propósito que eu não tenho o direito de reter. Eu fui chamada para ser filha e trazer os peixes. Eu fui chamada para pescar e trazer os peixes, a palavra e ao sacrifício. Então, que se cumpra em mim o propósito dele e que, sobretudo, na minha vida, queridos, e na vida de vocês, o Cordeiro receba a recompensa do sacrifício dele na cruz. Porque, queridos, nós não temos o direito de ter a luz e esconder a luz debaixo de algum lugar. Quem tem a luz brilha. E não importa se eu tenho 3º grau, não importa se eu lavo o banheiro, não importa se eu estou vendendo sacolé, a luz brilha igualmente para todos. A fé vai se revelar na medida que você busca. Quanto mais a gente busca, mais a gente tem. Então, nós somos guardiões da luz. E a gente está no mundo que está em trevas. Seja luz e brilhe. O meu sacrifício vai ser discipular. Qual é o teu sacrifício? Qual é o teu sacrifício nesse tempo? De repente, o teu sacrifício seja voltar para casa e restaurar teu casamento. Buscar ajuda para o teu casamento. Talvez o teu sacrifício seja reconhecer que até aqui você errou e vai precisar ser um bom pai. Talvez o teu sacrifício seja admitir que você não valorizou o trabalho e precisa valorizar a partir de hoje, ser um bom funcionário. Talvez o teu sacrifício seja entender que existe uma cruz e você ainda não passou por ela. Talvez o teu sacrifício seja entender que você faz parte de um corpo. E o corpo precisa de saúde. E você vai gerar saúde. Então, cada um vai dar conta do seu sacrifício. Eu estou passando pela minha morte aqui. Eu já estou eu naquele momento que Jesus fala assim, está consumado. E morreu. E qual é o teu sacrifício? Cada um. E se você tem dúvida, o mundo está em trevas. Seja luz. Faça brilhar o que está dentro de você. Cumpre. Deus no céu tem expectativa sobre você. E outra coisa, lembra do que eu falei do comandante? Que o comandante falou assim, confia em mim e se joga. Há um tempo atrás, Deus me deu uma palavra, semana passada, que a Bíblia vai falar, a Bíblia não esconde o pecado de ninguém, ela vai revelar o erro de todo mundo. Mas você vai ver lá em Hebreus 11, a Bíblia justificando todo mundo através da fé. Davi, que era homicida e adúltero. Abraão, que foi omisso e teve filhos sabendo que a promessa era outra. Um monte de gente que errou. Mas só tem uma pessoa na Bíblia que a Bíblia fala o erro e não justifica depois. E isso sempre me intrigou na Bíblia. É Judas. Toda vez que a Bíblia se refere a Judas, fala Judas Iscariotes, o traidor. Aquele que traiu o Senhor. Aquele que traiu. Tem uma parte da Bíblia que a Bíblia fala assim, e falou Judas, não Iscariotes, para deixar bem claro que existia um que era traidor e um que não traiu. E aquilo sempre me angustiou, mas aí todo mundo fala assim, mas porque Judas se matou? Porque ele se suicidou? Porque ele traiu Jesus. Irmãos, quando ele traiu Jesus, ele estava no mesmo nível que Pedro, que negou.
Ele não fez nada tão chocante para Jesus. E aí vai falar assim, não, foi porque ele se suicidou. Realmente, quando Judas se suicida, ele mata o propósito dele. Ele mata todas as expectativas que Deus tinha sobre ele. Mas sabe quando que Judas morreu antes do suicídio? Eu vou dizer quando. Quando ele se arrependeu e jogou as 30 moedas, mas no coração dele, ele não confiou que o mestre que ele andou era bom o suficiente para ter um propósito para a vida dele além. Quando ele não confiou que Jesus era bom o suficiente para perdoar, ali ele já estava morto. O suicídio foi só consequência. Então, queridos, faz igual o comandante ontem lá das Forças Especiais. Se você não tem coragem de olhar para o teu sacrifício, vira de costa e se lança. Porque o Senhor está lá para te segurar e Ele diz para você, o comandante diz, só confia. Confia na minha voz que tu não vai morrer. Se joga, queridos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, apóstolo. Falei para caramba.